João. E que evangelho, né? Que livro maravilhoso foi esse que nós estudamos nos últimos 3 meses. O Evangelho de João é um evangelho doce, é um evangelho diferenciado. Ele não vai repetir as histórias dos outros três. Ele contou a história de Jesus de uma maneira única, de uma maneira especial. Os outros três contaram às vezes a mesma história, mas voltados para públicos diferentes. Mateus era mais focado para os judeus. Todas as histórias do Evangelho de Mateus eram focadas mais para o público judeu. Marcos era mais para o público romano, se não me engano. E Lucas era mais para os gentios no geral. Mas o Evangelho de João é para os judeus, é para os gentios, é para todos os públicos. É o evangelho mais aberto. As histórias que tem nele, eles abrangem todo tipo de público. Tanto os samaritanos, tanto os judeus, como os galileus, como os romanos, como os gentios no geral, como todo mundo. São histórias mais abrangentes. E nesse evangelho de João nós vemos um Deus que se relaciona com as pessoas de forma íntima, que tem os encontros com cada pessoa e conhece cada caso particular e sabe como chegar no coração de cada um. Então, nos diálogos com Nicodemos, com a mulher samaritana, com o centurião, com Maria, com Marta, com cada pessoa, ao longo desse evangelho, Jesus se relaciona de maneira pessoal. E isso nós aplicamos para a nossa vida. Jesus nunca fala com ninguém de maneira generalizada. Ele tem um atendimento personalizado para cada pessoa. Ele conhece cada caso. Ele sabe a situação de cada um. O diagnóstico dele, ele dá baseado no seu perfil, na sua situação. Então você pode ter certeza que você tem um Deus pessoal que atende você a qualquer hora do dia, em qualquer momento. E analisando completamente o seu caso, ele oferecendo a salvação. Esse é o nosso Deus. Então a lição da sexta-feira diz o seguinte, que a perspectiva de Deus é diferente da perspectiva humana. Com certeza. O Senhor compartilha a sua perspectiva conosco por meio da Bíblia, sobre o poder do Espírito Santo. Devemos escolher se andaremos nas trevas ou aceitaremos a luz de Cristo revelada em sua palavra. Então, a perspectiva de Deus, a maneira que Deus enxerga as coisas é revelada através da Bíblia. A maneira como nós enxergamos as coisas não importa, porque a nossa visão sobre tudo, a nossa visão sobre o universo, o nosso modo de pensar, ele é influenciado pelo pecado. E a maneira de Deus pensar não é influenciada pelo pecado. A maneira de Deus é sempre a melhor, porque é a maneira mais pura, mais perfeita e agradável. Por isso nós devemos sempre buscar a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, o caráter de Deus, a perspectiva de Deus é revelado na Bíblia, na sua palavra e mais especificamente na história de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, Deus o Pai nos revelou na vida, morte e ressurreição de Jesus a profundidade do seu amor. Na história de Jesus nós encontramos o amor de Deus sendo traduzido da maneira mais perfeita possível. E na cruz é a expressão máxima do pecado, de como o pecado chegou ao seu ponto máximo da criatura matar o seu Criador. E então ali tem a maior demonstração do pecado, do mal, e também a maior demonstração do bem, que é o amor de Deus. Então ali na cruz, o bem foi revelado em sua forma máxima e o mal foi revelado em sua forma máxima. E ali o mal foi derrotado e o bem foi vencedor, vencendo desse conflito. Essa é a esperança, essa é a certeza que a história de Cristo nos dá. Que Ele foi vencedor, que Ele passou por todas as tentações que a gente passa, passou por todos os sofrimentos que a gente passa, mas tudo sem pecar. Em tudo Ele foi vencedor. E porque Ele venceu, nós podemos vencer também. Amém. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo, que foram feitos em favor dos aflitos e sofredores, foram realizados pelo poder de Deus por intermédio do ministério dos anjos. E é por meio
meio de Cristo, pelo ministério dos seus mensageiros celestiais, que recebemos toda a bênção de Deus. Toda a bênção que você recebe é trazida por meio dos anjos, dos mensageiros celestiais. Tomando sobre si a humanidade, nosso Salvador une seus interesses aos dos filhos decaídos de Adão, enquanto por sua divindade ele se apega ao trono de Deus. Uma vez eu falei sobre essa imagem. Existe uma pintura que mostra exatamente qual foi a missão de Jesus, qual é a função de Jesus entre nós e Deus. A pintura é Jesus entre o céu e a terra, e com uma mão ele pega na mão do Pai e com a outra ele segura a mão de todos os seres humanos. Então todos os seres humanos estão com a mão assim para cima, e Jesus com uma mão ele segura todas as mãos. Todas as mãos se apegam à mão de Jesus, e com a outra mão ele segura na mão do Pai. E as mãos de Jesus estão com a marca dos cravos. Então, quando a gente pensa no que Jesus faz por nós, no que Jesus fez e faz por nós, essa imagem resume tudo. Resume quem Jesus é. Qual é a função dele? É unir o céu à terra. É unir o ser humano com Deus. Antes do pecado, o ser humano, entre Deus e o ser humano havia um abismo, havia uma distância longa. Não tinha como a gente se conectar com Deus. Não tinha como a gente sonhar com o céu. Porque o pecado nos separou para que a gente nem pudesse ver e nem pudesse mais ouvir a voz de Deus. Então Jesus fez essa ponte. A graça fechou o abismo. Estendeu a mão para nós. Então Jesus é o elo entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade. Com Ele, nós somos reconciliados com Deus. Nós podemos ver a face de Deus um dia, porque quando Ele nos cobre com a sua justiça, Deus vê apenas a justiça de Cristo e não vê a nossa sujeira. Então, diante de Deus, nós somos novamente adotados como filhos e podemos viver com Ele para sempre. Essa é a beleza do Evangelho. Foi tudo isso que nós estudamos durante esse trimestre. Todas essas histórias, todas essas lições, nós já vimos e revimos várias vezes. Agora, para você, qual história do Evangelho de João retrata mais o amor e o caráter de Deus? De todas as histórias que a gente estuda no livro, qual é a história mais marcante para você? Por que essa história é marcante? E mais, resuma o Evangelho de João. Qual é a mensagem principal desse livro? Vou terminar a lição de hoje querendo que vocês coloquem no chat. Se você fosse resumir o Evangelho de João, coloque e responda duas coisas. Primeiro, qual é a história que mais impacta você? E também coloque aí como você resumiria o Evangelho de João. Em uma frase, como você resumiria esse Evangelho? Qual é o tema principal desse Evangelho? Se alguém perguntasse, esse livro fala sobre o quê? Você diria em uma frase. Como você resumiria o Evangelho de João com base em tudo que a gente estudou até agora? Como você resumiria? Pode colocar aí no chat. Samara colocou a história mais que ela gostou mais, a história mais marcante que é abordada no Evangelho de João é a história de Pedro. E o tema do Evangelho de João, que resume o livro todo, é a segunda chance que Deus deu. Exatamente. Muito bem, exatamente, irmão. Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, da quinta chance. Enquanto há vida, há chances, há oportunidades, há esperança. Amém. Manhã, a história da Samaritana. E o que resume o Evangelho de João é o amor. É o Evangelho do amor. Até porque João é conhecido como discípulo do amor, o discípulo amado. Mas para ele se tornar o discípulo amado, para ele se tornar esse discípulo amoroso, foi preciso Deus fazer uma transformação na vida dele. Ele era o filho do trovão. Ele queria que Deus descesse fogo do céu para destruir uma cidade que não quis receber Jesus. Então, para ele sair daquele discípulo do ódio, para ele sair daquele discípulo da raiva, de querer que os outros se lascassem, para se tornar esse discípulo amoroso, foi preciso um longo processo de transformação, que Deus promete fazer na vida de cada um de nós. Aí aqui, olha, Mindava colocou a melhor história do Evangelho de Nicodemos. E o tema do Evangelho de João é a divindade de Cristo, exatamente. Irmã Ieda, a história da mulher samaritana.
E o tema do Evangelho de João é o amor pela humanidade. Amém. Todos vocês entenderam o sentido desse Evangelho? Todos entendemos o cerne dessa história? E para terminar, vamos ler a passagem. Olha aqui, Ediane colocou Jesus e Maria. Exatamente. Irmã Iris colocou a misericórdia de Deus na vida dos discípulos, mesmo falando, ele deu uma segunda chance. Exatamente. Davi, Oi. deixa eu falar que eu não estou podendo escrever. Para mim, a que eu gostei mais foi a conversa de Jesus com Pilatos. Porque ele sabia que a vida dele estava ali entregue nas mãos de Pilatos, mas ele ainda quis salvar Pilatos. Então, assim, me impactou muito, porque é uma coisa que nós, seres humanos, não conseguimos fazer. Amar quem nos faz mal. Então, assim, o que me impactou muito foi isso aí. A imensidão do amor de Deus, né? E aí, mesmo ele estando ali como réu, mesmo estando ali sendo julgado para ser condenado, para logo depois ser torturado e crucificado, ele ainda pensou na salvação de Pilatos. Ele ainda pensou em converter Pilatos. Ainda deu uma chance para ele. Uma chance para ele se arrepender, para ele mudar. É uma história que também nos fascina. É um encontro dos encontros do Evangelho de João, que também esse é o meu preferido. É o mais tocante. Tocante e triste, porque ele rejeitou a oportunidade. Todos os outros no livro mudaram de vida, aceitaram a graça, mas ele infelizmente perdeu a chance. E serve de lição para nós. Então, para Toninha também, a mulher samaritana. E acho que para todo mundo, acho que a história que todo mundo mais gosta é a mulher samaritana. Mas eu queria terminar, amigos, com o estudo do Evangelho de João, lendo essa passagem que é a passagem mais famosa desse Evangelho e a passagem mais famosa da Bíblia. Essa é a passagem que resume todo esse livro e toda a história da Bíblia, todo o plano da redenção, é João 3,16. Porque Deus tem uma... Não, antes de ler, tem uma curiosidade sobre essa passagem que eu queria ler aqui para vocês. Uma vez eu preguei sobre o Natal e eu coloquei uma reflexão sobre esse verso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que eu ainda lembro aqui, eu ia pesquisar, mas acho que eu ainda lembro. Que cada parte desse verso, cada palavra desse verso tem um significado. O verso diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, cada palavra, ela tem um significado forte. Por quê? É a maior pergunta. Deus é o maior ser. Amou é o maior verbo. O mundo, a maior totalidade de pessoas. De tal maneira, a maior intensidade, que deu o maior sacrifício, o seu Filho unigênito, o maior presente, para que todo que nele crê, o maior número de salvos, não pereça, que é a maior sentença, mas tenha a vida eterna, que é o maior prêmio. Essa é a definição, essa é a maneira como essa passagem resume o plano da redenção. A maior pergunta, a maior questão, por que Deus, que é o maior ser, o mundo, que é a maior totalidade de pecadores, de tal maneira que é a maior intensidade, Deus revelou o seu amor da maior intensidade possível, que deu, que é o maior gesto, o seu Filho unigênito, que é o maior presente para todos nós, para que todo que nele crê, para que qualquer pessoa não pereça, ou seja, não sofra a morte eterna, que é o maior castigo, a maior sentença, mas tenha a vida eterna, que é o maior presente, que é o maior prêmio, que é a maior recompensa que nós podemos receber. Então vamos orar, amigos? Com esse verso, nós resumimos tudo sobre o Evangelho de João. Senhor Deus, agora, Senhor, terminamos o estudo desse livro e te pedimos, Senhor, que teu amor
nos chacoalhem todos os dias, que nos constrange todos os dias. Que ao pensarmos nessa história, ao pensarmos no teu sacrifício, na tua vida, nós possamos, Senhor, nos arrepender, deixar o pecado para trás e focar só na tua graça, que é redentora, que transforma, que nos muda completamente e que nos prepara para o céu. Agora abençoa o estudo do livro, o serviço cristão, e possamos aprender a desempenhar a missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.